Minha esposa me traiu com meu melhor amigo no dia do nosso aniversário. Mas agora ela está arrependida e implora por outra chance, porque descobriu que ele estava com outra e a abandonou, deixando tudo nas minhas costas. Eu nunca pensei que escreveria essas palavras. Nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo em questão de horas, no dia que deveria ser o mais feliz do ano. Meu nome é David, tenho 32 anos, e até 3 semanas atrás, eu achava que tinha tudo. Uma esposa linda chamada Jéssica, um casamento de 5 anos que parecia sólido como rocha, um melhor amigo desde a faculdade chamado Marcos que era praticamente meu irmão, e uma vida confortável em nossa casa nos subúrbios de Portland. Jéssica e eu nos conhecemos em uma festa de ano novo quando eu tinha 25 anos. Ela era engraçada, inteligente, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Marcos foi quem me apresentou a ela, na verdade. Ele trabalhava com a prima dela e achou que a gente combinaria perfeitamente. E combinamos. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Nosso aniversário de casamento era dia 15 de outubro, e eu tinha planejado tudo com meses de antecedência. Reservei o restaurante italiano favorito dela, comprei um colar de pérolas que ela vinha comentando há semanas, e até organizei uma surpresa com nossos amigos mais próximos para depois do jantar. Eu queria que fosse perfeito, porque Jéssica merecia isso. Ou era isso que eu acreditava enquanto enrolava o presente com papel dourado na noite anterior, sorrindo como um idiota apaixonado que não fazia ideia do inferno que estava prestes a se desencadear. Na manhã do nosso aniversário, acordei cedo, cheio de energia e empolgação. Jéssica ainda dormia, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, a respiração suave e tranquila. Eu a observei por um momento, sentindo aquela gratidão profunda por tê-la na minha vida. Desci as escadas silenciosamente, preparei café fresco e panquecas com morangos, o café da manhã favorito dela. Coloquei tudo em uma bandeja bonita, com uma rosa vermelha que tinha comprado no dia anterior, e subi de volta para o quarto. Quando ela acordou e viu a surpresa, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que eu amava. Ela me beijou, me agradeceu, e por um momento tudo parecia perfeito. Mas havia algo estranho em seus olhos, uma inquietação que eu não conseguia identificar. Eu me convenci de que estava imaginando coisas, que era apenas minha ansiedade sobre fazer o dia ser especial. Jéssica comeu rapidamente, disse que tinha alguns compromissos pela manhã, mas que estaria pronta às 7 da noite para o jantar. Eu a beijei na saída, vi o carro dela desaparecer pela rua, e voltei para dentro com o coração leve. Não fazia ideia de que naquele exato momento, minha vida estava prestes a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia imaginar, e que aquele café da manhã romântico seria a última vez que eu veria minha esposa com os olhos de um homem apaixonado em vez dos olhos de um homem completamente traído. Passei o dia no trabalho tentando me concentrar, mas minha mente vagava constantemente para a noite que estava por vir. Enviei algumas mensagens para Jéssica durante o dia, coisas bobas e carinhosas, mas ela respondeu com um atraso incomum e de forma mais curta do que o normal. Às 3 da tarde, Marcos me ligou. E aí, irmão? Grande dia hoje, hein? Ele disse com aquele tom animado que sempre tinha. Marcos era daqueles caras que iluminavam qualquer ambiente, alto, atlético, sempre com uma piada na ponta da língua. Nós nos conhecemos no primeiro ano da faculdade, moramos juntos por 3 anos, e ele foi meu padrinho de casamento. Eu confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa, além de Jéssica. Sim, cara. Mal posso esperar, respondi, sorrindo ao telefone. Vocês vão aparecer depois do jantar, né? Claro, mano. Não perderia por nada. A gente se vê logo, ele disse, e desligou. Havia algo em sua voz, uma tensão sutil que eu não consegui processar naquele momento. Eu estava tão focado na perfeição da noite que ignorei todos os sinais, todos os pequenos detalhes estranhos que, olhando para trás agora, gritavam a verdade que eu me recusava a ver, a verdade que estava escondida debaixo do meu nariz o tempo todo enquanto eu planejava surpresas românticas como um completo idiota. Às 6h30, saí do trabalho e fui direto para casa. Jéssica já estava pronta quando cheguei, usando um vestido preto que eu nunca tinha visto antes, os cabelos perfeitamente arrumados, a maquiagem impecável. Ela estava linda, mas havia algo diferente em seu comportamento. Ela evitava meu olhar, mexia nervosamente no celular, e quando eu tentei abraçá-la, ela se afastou sutilmente, alegando que não queria amassar o vestido. Você está bem? Perguntei, tentando não soar preocupado demais. Sim, sim. Só um pouco nervosa, sabe? Aniversários sempre me deixam emotiva, ela respondeu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu aceitei a explicação, porque era mais fácil acreditar nela do que enfrentar a possibilidade de que algo estava errado. Dirigimos até o restaurante em silêncio, apenas o som suave da música no rádio preenchendo o espaço entre nós. Eu segurava sua mão, mas ela parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando chegamos ao Bella Notte, o restaurante italiano que tinha virado nosso lugar especial ao longo dos anos, o maitre nos conduziu até a mesa que eu havia reservado, próxima à janela com vista para o rio.
Pedi vinho, entramos em uma conversa superficial sobre o trabalho, amigos, planos para o futuro, mas a tensão entre nós era palpável, um elefante invisível sentado à nossa mesa que nenhum de nós estava disposto a reconhecer, um peso sufocante que tornava cada segundo daquela refeição mais desconfortável do que o anterior. No meio do jantar, o celular de Jéssica vibrou. Ela olhou rapidamente, e seu rosto empalideceu. Desculpa, David. Preciso atender isso rapidamente. É sobre um projeto do trabalho, ela disse, levantando-se apressadamente antes que eu pudesse responder. Eu a observei se dirigir para fora do restaurante, o telefone colado no ouvido, a expressão tensa. Algo em meu estômago se revirou, uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar. 5 minutos se passaram, depois 10. Quando Jéssica finalmente voltou, seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse segurado as lágrimas. Está tudo bem? Perguntei, a preocupação agora impossível de esconder. Sim, sim. Só um problema chato no trabalho. Vamos esquecer isso e aproveitar nossa noite, ela disse, mas sua voz tremia ligeiramente. Terminamos o jantar em um silêncio desconfortável. Eu estava prestes a dar a ela o presente quando meu próprio celular tocou. Era Marcos. David, cara, preciso falar com você. É urgente. Você pode me encontrar no estacionamento em 5 minutos? Sua voz estava estranha, tensa, quase desesperada. Um arrepio percorreu minha espinha, e naquele momento, sem saber porquê, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre, que o universo estava me preparando para um golpe que eu nunca veria vindo, mesmo que todas as pistas estivessem bem ali na minha frente o tempo todo. Disse a Jéssica que voltaria em um instante e saí para o estacionamento. Marcos estava encostado em seu carro, as mãos nos bolsos, o rosto sombrio sob a luz amarelada dos postes. Quando me viu, ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um impacto. O que foi, cara? Você está me assustando, eu disse, tentando rir, mas a risada saiu forçada e artificial. Marcos olhou para o chão, depois para mim, e eu vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos, culpa pura e destilada. David, eu não sei como dizer isso. Eu estraguei tudo. Eu cometi o maior erro da minha vida e você precisa saber. Meu coração começou a acelerar, o sangue pulsando em meus ouvidos. Que erro, Marcos? Do que você está falando? Ele fechou os olhos por um longo momento, e quando os abriu novamente, as palavras que saíram de sua boca foram como uma faca sendo cravada em meu peito. Eu e Jéssica, nós tivemos um caso. Há 3 meses. E hoje, há 2 horas, nós terminamos tudo no apartamento dela, no seu aniversário de casamento. Eu sinto muito, irmão. Eu sinto muito demais. O mundo ao meu redor congelou, o som do trânsito, as vozes distantes, tudo desapareceu em um vazio ensurdecedor, e a única coisa que eu conseguia processar era a realidade inacreditável de que as 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo tinham me apunhalado pelas costas da forma mais brutal e cruel que eu poderia imaginar. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Minhas pernas pareciam ter virado chumbo, meu cérebro se recusava a processar o que acabará de ouvir. Marcos continuou falando, as palavras saindo em um jorro desesperado de confissão. Começou depois daquela festa de verão na casa dos Thompson, quando você teve que viajar a trabalho. Nós bebemos demais, e uma coisa levou a outra. Eu sei que não há desculpa, David. Eu traí sua confiança da pior forma possível. Jéssica estava confusa, ela disse que vocês vinham tendo problemas, que você estava distante, mas eu sei que isso não justifica nada. Problemas? Distante? Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Nosso casamento parecia perfeitamente normal para mim. Sim, tínhamos nossas discussões ocasionais sobre coisas bobas, mas nada que indicasse que Jéssica estava infeliz o suficiente para me trair. Por que você está me contando isso agora? Minha voz saiu rouca, quase irreconhecível. Marcos passou a mão pelos cabelos, visivelmente angustiado. Por que não aguento mais, cara? E por quê? Porque não foi só você que eu traí. Eu tenho uma namorada, Stephanie, você conhece ela. E eu descobri hoje que ela está grávida. Grávida de 4 meses, David. E Jéssica descobriu sobre o bebê hoje à tarde, e ficou furiosa, me confrontou, disse que eu tinha prometido que terminaria com Stephanie, que a gente ia ficar junto de verdade, que íamos construir uma vida juntos longe de você e dela. Ele respirou fundo, as palavras saindo cada vez mais rápidas. Jéssica queria que eu deixasse tudo e ficasse com ela. Mas eu não posso fazer isso. Stephanie está grávida do meu filho. Eu preciso assumir a responsabilidade. Então eu terminei com Jéssica hoje, há poucas horas, e ela ficou destruída. E eu precisava que você soubesse a verdade antes que ela te contasse do jeito dela. Minha mente estava girando, tentando processar todas as informações ao mesmo tempo. 3 meses de traição. Promessas feitas entre eles. Jéssica querendo que ele terminasse com a namorada grávida. E Marcos escolhendo sua responsabilidade paterna em vez do caso com minha esposa. Era tão absurdo, tão surreal,
que parte de mim ainda esperava acordar e descobrir que tudo não passava de um pesadelo terrível. Ela está lá dentro agora? Perguntei, minha voz ganhando uma força sombria. Ela sabe que você está me contando isso? Marcos balançou a cabeça. Não. Eu vim direto para cá depois que terminei com ela. Ela estava chorando, implorando para eu reconsiderar, dizendo que estava apaixonada por mim. Mas eu não posso, David. Eu tenho um filho a caminho. Eu preciso fazer a coisa certa, mesmo que tenha feito tudo errado até agora. A ironia de suas palavras era quase cômica. Ele queria fazer a coisa certa agora, depois de meses mentindo, destruindo anos de amizade e confiança, e aqui estava ele esperando algum tipo de reconhecimento por finalmente ter uma consciência. Sai da minha frente, eu disse, minha voz baixa mas carregada de veneno. Sai daqui e não volta nunca mais. Você está morto para mim. Marcos abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então fechou, balançou a cabeça lentamente, e voltou para seu carro. Eu observei dirigir para longe, as luzes traseiras desaparecendo na noite, e então me virei e comecei a caminhar de volta para o restaurante, cada passo pesando 1 tonelada, meu coração partido em pedaços tão pequenos que eu não tinha certeza se algum dia conseguiria juntá-los novamente. Quando voltei para a mesa, Jéssica estava mexendo nervosamente no guardanapo, os olhos fixos na taça de vinho à sua frente. Ela levantou o olhar quando me viu, e algo em minha expressão deve ter a alertado, porque seu rosto ficou branco como papel. David, você está bem? Eu me sentei lentamente, meus olhos fixos nela, estudando cada detalhe de seu rosto como se estivesse vendo uma estranha. Marcos acabou de me contar tudo. O guardanapo caiu de suas mãos. Suas pupilas dilataram, e eu vi o pânico puro tomar conta de suas feições. David, eu posso explicar. Explicar, minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, fazendo algumas cabeças se virarem em nossa direção. Você pode explicar como passou 3 meses transando com meu melhor amigo nas minhas costas? Pode explicar como você sentou aqui comigo hoje, no nosso aniversário, fingindo que estava tudo bem? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu cometi um erro terrível. Foi um erro, David, eu juro. Eu estava confusa, me sentindo negligenciada, e Marcos estava sempre lá, me ouvindo, prestando atenção em mim. Negligenciada, eu praticamente cuspi a palavra. Eu trabalho 60 horas por semana para manter nossa casa, para que você possa ter tudo o que quiser, e você se sente negligenciada? Minha voz estava quebrando agora, a dor superando a raiva. Eu te amo, Jéssica. Eu sempre te amei. Como você pôde fazer isso comigo? Jéssica estendeu a mão através da mesa, tentando alcançar a minha, mas eu a puxei para longe como se o toque dela queimasse. David, por favor. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não mereço seu perdão. Mas eu te amo. Eu sempre te amei. Foi um erro momentâneo de julgamento que saiu do controle. Marcos me prometeu que ia deixar Stephanie, que íamos ficar juntos, mas ele me mentiu também. Ele me usou e agora está me descartando por causa do bebê dela. A audácia de suas palavras me deixou sem fôlego. Ela estava realmente tentando se fazer de vítima? Tentando me fazer sentir pena dela porque o homem com quem ela me traiu também a havia traído? Você tem noção do que está dizendo? Perguntei, minha voz agora um sussurro gelado. Você quer que eu sinta pena de você porque seu amante te descartou? Você destruiu nosso casamento, Jéssica. Você dormiu com meu melhor amigo durante meses. Você planejava me deixar por ele. E agora que ele te largou, você quer voltar para mim como se eu fosse seu plano B? Ela soluçou alto, as lágrimas caindo livremente agora. Não é assim, David. Eu cometi um erro terrível, mas eu percebi o quanto te amo. Eu percebi o quanto você é importante para mim. Marcos não significa nada. Foi só sexo, foi só. Cala a boca, eu disse, levantando-me abruptamente. Toda a raiva, toda a dor, toda a traição estava subindo à superfície como lava de um vulcão prestes a explodir. Não fale mais nada. Eu não aguento ouvir mais nenhuma palavra saindo da sua boca. Joguei algumas notas na mesa, mais do que o suficiente para cobrir a conta, e saí do restaurante sem olhar para trás. Ouvi Jéssica me chamando, suas súplicas ficando mais distantes enquanto eu atravessava o estacionamento em direção ao meu carro. Minha mente estava uma bagunça completa, pensamentos e emoções colidindo uns com os outros. Como eu não vi os sinais? Como eu fui tão cego? As mensagens atrasadas, os telefonemas estranhos, as vezes que Jéssica disse que estava saindo com amigas mas chegava em casa com um perfume diferente. Todos os pequenos detalhes que eu ignorei porque confiava nela, porque nunca em 1 milhão de anos eu imaginaria que ela seria capaz de me trair dessa forma, de planejar um futuro com outro homem enquanto dormia na minha cama todas as noites fingindo que me amava. Dirigi sem destino por quase 1 hora, as ruas da cidade passando em um borrão de luzes e sombras. Meu telefone vibrava constantemente,
mensagens de Jéssica implorando para que eu voltasse, dizendo que precisávamos conversar, que ela podia consertar tudo. Eu desliguei o telefone e continuei dirigindo, tentando processar a magnitude do que tinha acontecido. 5 anos de casamento destruídos. Uma amizade de quase uma década arruinada. E tudo isso revelado no dia que deveria ser uma celebração do nosso amor. A crueldade do timing era quase poética, de uma forma horrível e retorcida. Eventualmente, encontrei-me na frente da casa dos meus pais, nos subúrbios do leste de Portland. Eram quase 11 da noite, mas a luz da sala ainda estava acesa. Minha mãe, Carol, sempre foi uma coruja noturna, e meu pai, Robert, geralmente ficava acordado lendo até tarde. Eu me sentei no carro por alguns minutos, tentando reunir coragem para entrar, para contar a eles o que tinha acontecido. Como eu ia explicar que meu casamento tinha acabado no nosso aniversário? Que o homem que eles consideravam como um filho também tinha me apunhalado pelas costas. Finalmente, forcei-me a sair do carro e tocar a campainha. Minha mãe atendeu, vestindo seu roupão de flanela favorito, os óculos de leitura pendurados em uma corrente em seu pescoço. Seu sorriso desapareceu imediatamente quando viu minha expressão, e sem dizer uma palavra, ela abriu os braços e me deixou desmoronar completamente. Levei quase 30 minutos para contar tudo, entre soluços e pausas para respirar. Meus pais ouviram em silêncio chocado, as expressões deles mudando de descrença para raiva e depois para uma tristeza profunda. Quando terminei, meu pai estava com os punhos cerrados, sua mandíbula tensa. Robert Sullivan era um homem geralmente calmo e racional, um professor de história aposentado que resolvia conflitos com palavras. Mas naquele momento, eu vi uma fúria em seus olhos que raramente aparecia. Aquele filho da... Ele começou, mas minha mãe colocou a mão em seu braço. Robert, não agora. David precisa de nós, ela disse suavemente, então se virou para mim. Querido, você vai ficar aqui esta noite. E amanhã, vamos descobrir o que fazer. Mas uma coisa eu te garanto, você não está sozinho nisto. Passei a noite no meu antigo quarto, que meus pais tinham mantido praticamente intacto desde que eu saí de casa. Deitado na mesma cama da minha adolescência, olhando para o teto com os mesmos adesivos de estrelas brilhantes que eu tinha colado quando tinha 12 anos, eu me sentia como se tivesse voltado no tempo, mas de uma forma cruel. As horas passaram lentamente, o sono se recusando a vir, enquanto minha mente reproduzia cada momento repetidamente, procurando por sinais que eu deveria ter visto, por pistas que eu deveria ter seguido, por todas as vezes que eu fui um idiota completo e acreditei em suas mentiras. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de bacon e ovos, o café da manhã tradicional de domingo da minha mãe. Desci as escadas com o corpo dolorido, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Meu telefone mostrava 47 mensagens não lidas e 23 chamadas perdidas, a maioria de Jéssica. Havia também algumas de amigos que aparentemente tinham ouvido algo, e 3 de um número desconhecido. Abri as desconhecidas primeiro. Eram de Stephanie, a namorada grávida de Marcos. David, sou Stephanie. Marcos me contou tudo esta manhã. Eu não sabia de nada sobre ele e Jéssica. Estou tão chocada quanto você. Se quiser conversar, estou disponível. Sinto muito pelo que você está passando. As mensagens dela eram quase surreais. Aqui estava eu, recebendo condolências da mulher que estava grávida do homem que me traiu. A situação era tão absurda que eu quase ri, uma risada amarga. Decidi finalmente ler as mensagens de Jéssica. Elas começavam com desculpas desesperadas, depois evoluíam para súplicas, e finalmente para promessas de mudança. A última, enviada às 6 da manhã, dizia: David, eu sei que você me odeia agora. Eu entendo. Mas por favor, não tome decisões permanentes ainda. Eu cometi o maior erro da minha vida. Marcos me iludiu, me fez acreditar que me amava. Mas ele me descartou. Eu percebi que é você quem eu sempre amei. Por favor, me dê uma chance. Nós temos 5 anos juntos. Isso tem que significar alguma coisa. A audácia me deixou sem fôlego mais uma vez. Ela realmente achava que poderia me culpar por Marcos iludir ela? Que poderia se fazer de vítima? Eu estava prestes a responder com uma mensagem furiosa quando meu pai colocou a mão em meu ombro. Não responda agora, filho. Quando você responder, faça isso com a cabeça fria, não com o coração partido. Não dê a ela a satisfação de ver o quanto ela te machucou. Ele estava certo. Eu guardei o telefone e passei o resto do domingo com meus pais, tentando manter minha mente ocupada. Na segunda-feira, voltei para casa para pegar roupas. Jéssica estava lá, e era óbvio que ela não tinha dormido. Seus olhos estavam inchados, seu cabelo despenteado, e ela usava a mesma roupa de sábado. Quando me viu, ela se levantou do sofá, tentando se aproximar. David, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Eu vim buscar minhas coisas, eu disse friamente, passando direto por ela. Vou ficar com meus pais por enquanto. Ela me seguiu, as palavras saindo desesperadas. David, por favor, me escuta. Eu sei que estraguei tudo.
Mas a gente pode superar isso. Casais superam traições o tempo todo. Nós podemos fazer terapia. Eu parei e me virei para encará-la. Você me traiu com meu melhor amigo durante 3 meses, Jéssica. 3 meses de mentiras. E agora você quer que eu acredite que podemos superar isso? Minha voz estava subindo. Você só está arrependida porque ele te largou. Se Marcos tivesse escolhido você, você estaria empacotando suas coisas agora. O rosto de Jéssica desmoronou. Não é verdade, David. Eu percebi meu erro antes disso. Eu ia terminar com Marcos de qualquer jeito. Eu juro. Você jura? Eu ri amargamente. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que sai da sua boca? Você passou meses me olhando nos olhos e mentindo. Ela estendeu a mão, tentando tocar meu braço, mas eu me afastei. Porque eu te amo, David. O que aconteceu com Marcos foi loucura temporária. Foi ego, vaidade, eu sendo estúpida. Mas eu nunca parei de te amar. Eu balancei a cabeça, cansado. Eu tenho consulta com um advogado de divórcio esta tarde. Você deveria pensar em fazer o mesmo. Vi o Chuck tomar conta de suas feições. Divórcio? David, não. Por favor. Me dá uma chance de provar que posso mudar. A esposa que eu merecia nunca teria me traído, eu disse simplesmente, e continuei subindo as escadas. Nos dias seguintes, estabeleci minha rotina vivendo com meus pais e consultando com o advogado, Richard Goldman, um homem na casa dos 50 com cabelos grisalhos. Ele me explicou o processo de divórcio no Oregon, a divisão de bens. Jéssica continuava me enviando mensagens diárias, alternando entre desculpas e súplicas. Eu ignorava a maioria. Nossos amigos começaram a descobrir, e eu tive que contar a história repetidamente para pessoas chocadas. Alguns tomaram meu lado imediatamente, outros tentaram ser diplomáticos, e alguns sugeriram dar uma segunda chance a Jéssica. Essas pessoas foram removidas da minha vida. Marcos também tentou entrar em contato, mas eu bloqueei seu número. Ele tinha feito sua escolha. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudaria o que fez. Stephanie, surpreendentemente, se tornou uma aliada improvável. Nós nos encontramos para café, 2 vítimas do mesmo homem, e descobrimos que podíamos oferecer um ao outro um tipo único de conforto. Foi durante essa reunião, 2 semanas após a revelação, que aprendi detalhes que tornaram tudo pior. Marcos estava planejando me largar, Stephanie me contou, mexendo em sua xícara de chá. Sua barriga já começava a aparecer. Ele me disse na semana antes de descobrir sobre a gravidez. Disse que tinha se apaixonado por outra pessoa. Então eu fiz o teste e contei a ele, e ele mudou completamente. Disse que tinha que fazer a coisa certa. Ela olhou para mim com olhos tristes. Ele nunca me amou realmente. Assim como aparentemente nunca amou Jéssica também. Ele só está comigo por obrigação, e eu vejo isso todos os dias. Mas eu tenho um bebê vindo, então o que eu posso fazer? A tragédia completa me atingiu. 3 vidas destruídas pelas escolhas egoístas de 2 pessoas. 4, se contar o bebê inocente. Eu sinto muito, Stephanie, eu disse sinceramente. Você não merecia isso. Nenhum de nós. Ela assentiu, limpando uma lágrima. Pelo menos você pode sair dessa limpo, David. Você pode recomeçar. Eu vou estar ligada a Marcos pelo resto da vida por causa deste bebê. 2 semanas se transformaram em 3, e Jéssica começou a ficar desesperada. As mensagens mudaram de tom. Agora ela estava furiosa, me acusando de ser insensível, de jogar fora 5 anos por um erro. Ela até teve a coragem de aparecer no meu trabalho um dia, esperando no estacionamento. Quando me viu, ela correu em minha direção, os olhos vermelhos de tanto chorar. David, por favor. Você não pode simplesmente me descartar assim. Eu sou sua esposa. Você era minha esposa, eu corrigi, minha voz fria. Agora você é só a mulher que me traiu e destruiu tudo que construímos. Eu cometi um erro. Um erro, David. As pessoas merecem segundas chances, ela gritou, chamando a atenção de colegas que passavam. Você teve 3 meses de chances para contar a verdade, eu respondi calmamente. Você escolheu mentir todos os dias. Você escolheu dormir na minha cama depois de estar com ele. Você fez suas escolhas, Jéssica. Agora viva com as consequências. Eu entrei no meu carro e dirigi embora, vendo pelo retrovisor ela desmoronando no estacionamento. Parte de mim ainda sentia algo por ela, uma dor fantasma de um amor que costumava ser real. Mas a maior parte de mim estava simplesmente exausta, cansada das mentiras, cansada do drama, cansada de ser tratado como uma opção secundária. Naquela noite, finalmente bloqueei o número dela. Não havia mais nada a dizer, nenhuma conversa que mudaria o que aconteceu ou o que eu tinha decidido fazer. O processo de divórcio avançou rapidamente. Jéssica contratou um advogado e tentou lutar pela casa, alegando que ela tinha contribuído emocionalmente para o casamento e merecia compensação. Richard, meu advogado, achou isso hilário considerando as circunstâncias.
Ela realmente acha que um juiz vai ter simpatia por uma esposa infiel? Ele disse, balançando a cabeça. Temos testemunho de Marcos admitindo o caso, temos as mensagens dela implorando para você voltar. Ela não tem base legal nenhuma. Ele estava certo. Quando finalmente chegamos à mediação, o advogado de Jéssica percebeu rapidamente que não tinha caso. Concordamos em dividir os bens de forma justa, com a casa indo para mim já que eu tinha dado a entrada e pagado a maior parte da hipoteca. Jéssica ficaria com o carro dela e metade das economias. Foi limpo, eficiente, e incrivelmente triste ver 5 anos de casamento serem reduzidos a uma divisão de propriedades em uma sala fria de tribunal. Durante todo o processo, Jéssica me olhava do outro lado da mesa com aqueles olhos implorantes, como se ainda esperasse que eu mudasse de ideia. Mas eu não mudei. Não podia. A confiança, uma vez quebrada tão completamente, não podia ser remontada. Após a mediação, enquanto eu assinava os papéis finais, Jéssica se aproximou uma última vez. David, eu vou te amar pelo resto da minha vida. Eu vou me arrepender disto todos os dias. E eu espero que um dia você possa me perdoar, mesmo que não possamos estar juntos. Eu olhei para ela, realmente olhei, e vi uma mulher quebrada e arrependida. Mas o arrependimento dela era muito pouco, muito tarde. Eu espero que você encontre a felicidade, Jéssica. De verdade. Mas essa felicidade não vai ser comigo. E com isso, assinei a última página, oficialmente encerrando nosso casamento. 3 meses depois, minha vida tinha mudado completamente. Eu me mudei de volta para casa, que agora parecia estranhamente vazia sem Jéssica. Redecorei, troquei móveis, tentei fazer o espaço parecer meu novamente em vez de nosso. Marcos e Stephanie tiveram um bebê, um menino chamado Ita. Eu soube por amigos em comum, já que obviamente não fui convidado para conhecer a criança. Aparentemente, o relacionamento deles estava tenso, com Stephanie constantemente lembrando Marcos do que ele tinha feito. Justiça poética, eu pensei. Jéssica se mudou para Seattle, tentando recomeçar em uma nova cidade longe das memórias e das fofocas. Ela ainda tentava entrar em contato ocasionalmente, mensagens curtas em aniversários ou feriados, mas eu raramente respondia. Não havia crueldade nisso, apenas uma aceitação de que aquele capítulo da minha vida tinha terminado. Quanto a mim, comecei a fazer terapia, trabalhando através da traição e da perda de confiança. Meu terapeuta, Dr. Harrison, me ajudou a entender que o que aconteceu não foi minha culpa, que eu não poderia ter previsto ou prevenido as escolhas que Jéssica e Marcos fizeram. Lentamente, dolorosamente, comecei a me reconstruir. 6 meses após o divórcio, conheci alguém. Seu nome era Emily, uma professora de arte que eu conheci em um evento de caridade que minha mãe me arrastou. Ela era gentil, engraçada, e completamente diferente de Jéssica. No nosso terceiro encontro, contei a ela sobre o que tinha acontecido, esperando que ela saísse correndo. Em vez disso, ela segurou minha mão e disse: "O que aconteceu com você foi horrível, David. Mas não define quem você é. E não vai definir o que podemos ser juntos, se você estiver disposto a tentar novamente." Sua honestidade e compaixão me tocaram profundamente. Fomos devagar, construindo confiança tijolo por tijolo. E pela primeira vez em meses, eu senti algo além de dor e raiva. Senti esperança. 1 ano após aquela noite terrível no restaurante, recebi uma última mensagem de Jéssica. Era longa, cheia de desculpas e reflexões sobre o que ela tinha perdido. Ela admitiu que tinha ido para a terapia, que estava trabalhando em seus problemas, e que finalmente entendia a magnitude do que tinha feito. "Eu sei que você provavelmente seguiu em frente", ela escreveu. "E eu espero sinceramente que você seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo, David. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendo que joguei fora. E vou carregar esse arrependimento comigo para sempre. Obrigada por 5 anos bons antes de eu estragar tudo. E desculpa. Desculpa por tudo." Eu li a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Parte de mim ainda estava com raiva, ainda magoada. Mas outra parte tinha feito as pazes com o que aconteceu. Finalmente, respondi: "Jéssica, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva e ressentimento estava me impedindo de viver. Eu espero que você encontre paz e aprenda com seus erros. Cuida-te bem." E então, pela primeira vez em 1 ano, eu senti um peso sendo levantado dos meus ombros. O perdão não significava esquecer, e não significava que eu confiaria nela novamente. Mas significava que eu estava finalmente pronto para seguir em frente completamente, sem olhar para trás. Hoje, 2 anos após aquele aniversário desastroso, estou noivo de Emily. Nós compramos uma casa nova juntos, um começo fresco sem memórias dolorosas. Meus pais adoram ela, e ironicamente, ela se dá super bem com Stephanie, que ocasionalmente nos visita com o pequeno Ita. Marcos e eu nunca nos reconciliamos, e provavelmente nunca vamos. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas.
Mas aprendi lições valiosas dessa experiência horrível. Aprendi que a confiança é preciosa e deve ser protegida. Aprendi que as ações das pessoas dizem mais do que suas palavras. E aprendi que, não importa quão destroçado você esteja, é possível se reerguer e construir algo melhor das cinzas. Jéssica me traiu da pior forma possível, no pior momento possível. Mas no final, a traição dela me libertou de um casamento baseado em mentiras e me abriu caminho para encontrar algo real. Se essa história de família disfuncional e karma te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse.